A polícia faz neste momento buscas em Santa Cruz aos 3 menores infratores que foram resgatados por bandidos quando eram levados para o Instituto Padre Severino. A ação foi em plena linha vermelha ontem à tarde, no horário de grande movimento. Os bandidos armados pararam o trânsito, motoristas entraram em pânico, muita confusão, como você vai ver na reportagem da Gabriela de Palhano. Somente 2 agentes desarmados levavam os menores. Também não havia escolta. Em nota, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, informou que a escolta depende da periculosidade dos menores infratores e que um episódio assim nunca tinha acontecido. Mas o Sindicato dos Agentes Socioeducativos rebate essas informações e afirma que o transporte com a escolta é raro e feito somente em casos de repercussão. A rotina é trabalhar sem escolta. Ainda segundo o sindicato, esta não é a primeira vez que os menores são resgatados numa ação criminosa. Eles lembram de 3 episódios nos últimos 15 anos. Um deles foi na própria linha vermelha, no fim da década de 90. E outro em 2002, em Vilar dos Teles, quando um agente ficou gravemente ferido. O sindicato luta pelo direito ao porte de arma pelos agentes. Toda a sociedade, como nós vimos ontem na linha vermelha, ficou à mercê do que poderia acontecer. Foram disparados tiros. E se outros policiais tivessem passado a paisana e revidado os tiros que foram dados contra o Camburão? Os adolescentes foram machucados com os tiros. Foi uma ação premeditada. 12 menores voltavam de uma audiência na Vara da Infância e Juventude pouco antes das 5 da tarde. Quando passavam pela linha vermelha, uma das vias expressas mais movimentadas do Rio, o furgão em que estavam foi fechado por 2 carros. 6 bandidos renderam os agentes e atiraram contra o cadeado da porta traseira. 3 adolescentes fugiram com um bando. 2 menores ficaram feridos de raspão por estilhaços. Na hora do tiroteio, 3 adolescentes decidiram fugir aqui para dentro do fundão. Mas como a segurança no campus está reforçada pelo batalhão da área desde março, os policiais não tiveram dificuldades em conter os menores. Pelo menos 10 viaturas estavam na universidade ontem à tarde. Nós temos aqui um grande número de policiais aqui no fundão que logo que ouviram os estampidos se deslocaram aqui para próximo do hospital e conseguiram capturar esses menores que haviam se evadido. E no caso dos 3 menores infratores resgatados que estão ainda foragidos, a polícia já descobriu, Rodrigo Pimentel, que os 3 são de Santa Cruz. Por isso está tendo operação por lá nesse momento. Sim, Ana Paula, eles são da favela do Rola, na verdade. Qual o protocolo do DEGASE? Condução de menores sempre à luz do dia, em vias principais, em vias com grande quantidade de policiamento. Essa via linha vermelha tem cabines, tem um batalhão da Polícia Militar. Agora, o fato é absolutamente, assim, fora do comum. Uma ação como essa, uma ação de muita ousadia, bandidos cruzarem o Rio de Janeiro, cruzarem o Brasil, irem até a linha vermelha, 6 bandidos com fuzis, com pistolas, realizar uma ação dessa, bloquear uma via, achar o furgão do DEGASE, resgatar esses menores. Então isso realmente não estava mais acontecendo no Rio de Janeiro. Não acontece sequer com o preso do DESIP, tampouco do CIAP. Um pouco com o menor do DEGASE. Agora, Rodrigo, para a gente entender, esses menores infratores aí que foram resgatados são acusados de envolvimento com tráfico. Com tráfico, sim, Ana Paula. O DEGASE realiza dezenas de condução de menores à vara de infância por dia. Mas no caso de ser um menor envolvido com crimes violentos, não é o caso de se pedir uma escolta para alguns desses menores? Sim, quando o sistema de inteligência acusa um perigo, o DEGASE sempre solicita e sempre é atendido pela Polícia Militar com uma escolta. Nesse caso, por que não acusou perigo? Esses jovens, eles não eram reincidentes, Ana Paula, esses... Foi a primeira detenção foi a primeira prisão. Deles. Eles foram presos na quarta-feira, fugiram na quinta, 2. E o terceiro foi preso na própria quinta-feira, foi apresentado ao DPCA na quinta-feira pela manhã. Então não existia nenhuma informação desses jovens no sistema de inteligência da segurança pública. Mas exatamente, se não existia nenhuma informação sobre esses menores, como é que se sabia que eles não ofereceriam nenhum risco no transporte sem escolta? Olha, Paula, o normal é que não ofereçam risco. O histórico é que essas ações não ocorram. 3 ações em 15 anos justificam uma atenção? Justifica. Essa atenção é dada através da solicitação de escolta. Mas todas as viaturas de DEGASE não podem e não devem ser escoltadas, Ana Paula. Porque a questão não foi nem só a fuga dos menores, a questão foi o grande pânico que se espalhou por ali, na rua, em plena linha vermelha. O diretor do DEGASE falou com a nossa equipe agora de manhã, explicou por que não havia escolta ali para esses menores. Vamos ver o que ele disse. Aquela é uma viatura de condução de adolescente. É uma viatura especial para a condução de adolescentes em conflito com a lei,
para as audiências. Aqueles meninos entraram no dia anterior, no dia 24, dos 3 que passaram pelo evento, ou seja, completos desconhecidos. Não foi transmitido nenhum dado por nenhuma agência, nenhum batalhão, nenhuma delegacia que desse ensejo a um grau de periculosidade que justificasse uma escolta. Agora, a partir dessa ação aí que espalhou o pânico em plena linha vermelha no horário de grande movimento, é possível que isso seja mudado, Rodrigo? Sim. Você tem um cuidado maior e talvez mais episódios de ter escolta com esses menores infratores? As conduções sempre utilizam a linha vermelha, que é o caminho para a Ilha do Governador, para onde fica a base do Degase, né, os estabelecimentos do Degase. Então, na segunda-feira, o Coronel Azevedo, Tenente Coronel Azevedo, que é policial militar, ele se reúne com o comandante de batalhão da PM da linha vermelha, do batalhão de vias especiais, para estudar um plano de proteção a todas as viaturas do Degase que passem pelaquela via. E a operação da polícia em busca dos menores que foram resgatados ali na linha vermelha continua nesse momento lá em Santa Cruz. Também busca, Ana Paula, aos bandidos que resgataram. Isso é mais importante. Mais importante até, verdade.